libertar, verdadeiramente sereis livres. Pensei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo que vim de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. E responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, porque a mim, homem, que vos tenho dito a verdade, e de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós sabeis, fazeis as obras de vosso pai. E disseram-lhe: pois nós não somos nascidos de bastardos, nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente haveríeis de me amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Porque ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pera, Senhor, nós nos consagramos a Ti nesta hora. Os nossos ouvidos, mente, corpo, alma e espírito estejam cativos em obediência à voz do Teu Espírito. Fala conosco, Senhor, nesta hora, e que possamos ouvir a Tua voz, e que todo valente, todo mover, tudo aquilo que impeça, tudo aquilo que venha para tapar os ouvidos, eu cancelo agora na autoridade do nome de Jesus. E que todo valente seja amarrado no abismo. E a Ti daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar. Vocês são muito apressadinhos, né? Nem espera falar o amém, já está sentando. Te dá um desconto que hoje ainda é quarta-feira, né? Vamos lá. Nós falamos nas semanas passadas que se passaram, né? Na verdade alguns dias atrás, falando a respeito dos filhos, ser chamado para ser filho, chamado a manifestação dos filhos, né? E não haveria como não haver, não tem como não haver, se tem os filhos de Deus, existem também os filhos das trevas, os filhos que satisfazem os desejos, os filhos que foram gerados, e os filhos das trevas, que são, na própria palavra, caracterizado como, em alguns textos, como Coríntios vai falar sobre os Efésios, os filhos da desobediência. No próprio Efésios também fala sobre os filhos da ira. O texto que nós lemos em João 8 fala sobre os filhos, o filho dos filhos do diabo, né? Em Colossenses vai falar sobre os filhos das trevas. E independente de qual seja a nomenclatura, a origem é de um só, do diabo. E parece ser algo assim, né? Quem é filho do diabo? Não é, vira o misticismo, não, é só aquele que faz o culto do diabo, é aquele que serve a Satanás, é aquele que sacrifica, é aquele que fala com o demônio. E pode ser que sejam também, sim, mas nós vamos entender que os
se os filhos de Deus, eles são gerados, e eu falei a respeito de que os filhos de Deus, e antes da cruz, não existiam filhos do Pai, filhos de Deus legítimos, e que os filhos de Deus só foram gerados a partir da cruz, certo? A partir da cruz. E que da mesma maneira os filhos, e se existe um filho, e não existe como não haver um filho se ele não for gerado, ok? O que é ser um filho? Filho é ser gerado. Ele precisa ser gerado. Ainda que, eu até citei inclusive, ainda que você adote um filho, mas ele foi gerado por um ventre, ele foi gerado por alguém, certo? Da mesma maneira, os filhos das trevas são gerados na mentira e são gerados na prática do pecado. É assim que os filhos da desobediência são gerados. Nós já vamos abrir um texto aqui que é muito interessante e que ilustra muito bem isso. Deixa eu só... Mas os filhos das trevas não são só apenas aqueles que servem. Você já imagina pessoas de capuz preto já ali em volta fazendo um círculo, um pentagrama. Não. Existem filhos das trevas dentro da igreja. Existem filhos das trevas dentro das igrejas. Filhos do diabo dentro das igrejas. O próprio Jesus estava dialogando, discutindo com os fariseus, homens, os principais dos sacerdotes que conheciam a lei de Deus e que conheciam tanto da lei de Deus que, apesar de conhecerem tanto da lei de Deus, da lei dos profetas, da lei mosaica, lei de Moisés, mas apesar de conhecerem tanto dessa lei, não conseguiam perceber o cumprimento da lei que estava diante dos olhos deles, porque em Romanos diz que o cumprimento da lei é Cristo. Apesar de conhecerem tanto da lei, não conseguiam entender a maior revelação da lei, que era o Cristo, o Verbo que se fez carne, o Verbo, a pessoa que se manifestou em carne e que estava diante deles. Então, eu posso dizer que há muitos filhos que se dizem filhos de Deus, mas que não conseguem perceber a verdade que está diante dos olhos deles, que não conseguem perceber a revelação e o poder do Espírito Santo que está muitas vezes diante da cara deles, não conseguem perceber a palavra que está sendo liberada para trazer libertação e transformação que está diante deles. Porque eles endureceram o seu coração. E porque eles endureceram o coração, nada do que Jesus falava penetrava no coração deles para que houvesse libertação. Então, cuidado quando você endurece o seu coração para a palavra de Deus, porque isso é um sintoma de um filho das trevas. Cuidado quando você endurece o seu coração para a palavra de Deus, porque um dos principais motivos, um dos principais pré-requisitos de que você é um filho de Deus é quando você obedece a palavra de Deus. O teu filho pode dizer que te ama, e tem uns filhos esquisitos por aí que dá na cara de mãe e tudo. Eu já acho umas coisas, e que mãe deixa, pai deixa fazer os filhos o que quiser. Eu já fico assim, porque o que adianta um filho dizer que é filho
e dizer que ama uma mãe e um pai, mas desonrar e desobedecer e se rebelar contra os pais. No papel ele é filho, mas nas atitudes e nos comportamentos não. No papel, ali no RG está lá, filiação, Maria fulano de tal, pai fulano de tal, beleza. Mas os comportamentos não tem nada a ver. É como muitos estão dentro das igrejas e tem até, já falei isso aqui, mas volto a dizer, muitos, não, eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Mentira. Nem todo mundo é filho de Deus. Você só passa a ser filho de Deus quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O texto de semana passada nós lemos João 1,12. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos, guarde bem essas palavras, todos quantos o receberam, aí sim deu-lhes o poder. Os que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Foi para todo mundo ou foi para quem recebeu? Foi para todo mundo ou foi para quem recebeu Jesus? Está entendendo? É palavra de Deus. Logo, se eu não sou filho de Deus, e eu não é apenas no papel, numa camiseta escrito Santo Jesus, ou numa cara de crente, não, obediência. Sabe por quê? Porque os filhos de Deus são gerados na cruz do Calvário. Os filhos de Deus são gerados na cruz do Calvário, e eles olham para a cruz e reconhecem, e constrange, todas as vezes se constrange aquela cruz, lembrança da cruz ali, do Cristo pregado no madeiro, do seu sangue derramado, constrange o coração dos filhos. Então, os filhos de Deus são gerados na cruz, mas os filhos das trevas são gerados no pecado, na prática do pecado, naqueles que não se firmam na verdade. Quem não se firma na verdade é caracterizado como filho das trevas. Como que eu quero andar? Como que eu... Ai, pastor, você está me botando medo. Não precisa ficar com medo. Porque Jesus está disponível para todos. Não é de um grupo seleto. Não, você fecha a porta aí, pastora Raquel. Fecha a porta, porque agora é só nós aqui. Não. Vinde a mim. O que ele disse? Vinde a mim, alguns que estão cansados, 10% dos que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso? Vinde a mim. Vinde a mim. E Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou 50%. Então não tem por que ficar com medo, porque está disponível. A salvação está disponível. Basicamente sou eu quem decido se eu quero ser filho de Deus ou não, com as minhas atitudes. E como eu disse, os filhos são gerados no pecado. Quem anda na prática, olha só, abra sua Bíblia em Colossenses 3:5. Colossenses 3:5. Colossenses capítulo 3. Fazei, pois, morrer a vossa... Acharam? Fazei morrer. Fazei, pois, morrer. Vocês não acharam?
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da obediência. Efésios 2:1, abre lá também. Efésios 2:1. E vos, acharam todo mundo? E vos vivificou, estando vós mortos, ou Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da, como também os demais. Então, o que é um filho das trevas ou um filho do diabo? É aquele que vive na prática do pecado. É aquele, olha só, agora veja bem a diferença. O filho de Deus, ele pode cometer um pecado, pode cometer um erro, mas ele luta contra o pecado. Ele, através do Espírito Santo, busca a santificação todos os dias. E ele não se contenta e não se acomoda com o pecado. Os filhos da desobediência, os filhos das trevas ou os filhos do diabo, eles permanecem e gostam e vivem na prática do pecado. Entendeu? Os filhos das trevas, sim, nunca ouviu esse discurso. Ah, a carne é fraca, né, pastor? Ah, igual o menino lá. Poxa, eu dei 5 quilômetros. Ah, poxa vida, a carne é fraca. Eu dou 5 quilômetros para pecar com a moça lá. 5 quilômetros, poxa vida. Ah, a carne é fraca. Ah, não deu. Vai ficar nesse discurso até quando? Os filhos das trevas, eles se contentam e eles satisfazem os desejos da carne. No texto anterior de Colossenses nós lemos. Aliás, né, de Efésios aqui, né? Entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Satisfaz a vontade da carne. Esses são os filhos das trevas, os filhos do diabo. Então, como que eu posso dizer que eu sou filho de Deus satisfazendo os desejos da minha carne? Como que eu posso dizer que eu sou filho de Deus e muitas vezes até me indignar quando alguém fala que não é, se eu continuo e satisfaço? Quando vem um desejo, quando vem um pensamento, quando vem uma vontade, não há qualquer resistência da minha parte. Está entendendo? Quem está entendendo? Não há qualquer resistência. Os filhos de Deus, eles resistem, eles podem cometer e podem errar ao longo da sua caminhada, mas eles resistem e eles têm um caminho de arrependimento, e por causa do Espírito Santo que habita dentro dos filhos de Deus, esses mesmos logo sentem a dor e a agonia de ter pecado, e eles se encontram um caminho de arrependimento. Os filhos das trevas não, nem já está cauterizado. Muitos ainda utilizam do discurso de dizer: ah, Deus me ama e não tem problema eu viver do jeito que eu vivo. Deus, é verdade, Deus ama mesmo.
Mas o que é colocado em questionamento não é o quanto Deus nos ama, e sim o quanto nós o amamos a ponto de abandonarmos aquilo que precisamos abandonar. Não é deixar aqui para depois pegar de volta, não, é abandonar velhas práticas. Porque se eu declaro e eu quero ser um filho de Deus, eu preciso me parecer com Deus. Eu preciso me parecer, como eu falei, dos atributos, das características dos filhos. Eu preciso ser santo como Ele é santo. Eu preciso ser misericordioso como Ele. Eu preciso liberar perdão como o Pai me perdoou um dia e me perdoa todos os dias. Eu preciso me parecer com Ele. Então, eu preciso me parecer com Ele. Por quê? Porque os filhos de Deus precisam se manifestar. O texto de Romanos 8, que nós lemos na sexta-feira, fala que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E aí, não adianta eu chegar e ver o noticiário e ver situação de assassinato, de abuso, de não sei o quê, de ver os políticos e falar que é absurdo e que não sei o quê, e criticar, e ver o pastor, e ver não sei quem, e começar a criticar isso e aquilo, se eu não estou fazendo nada. Porque o que próprio Martin Luther King já disse, que a ausência dos bons, a ausência dos filhos de Deus é o que abre espaço para os filhos do diabo, é o que abre espaço para o mal tomar espaço. Porque aquilo que os filhos de Deus não ocupam espaço, quem vai ocupar? Então não adianta eu criticar se eu não estou fazendo nada, porque sobre cada um que está aqui, inclusive eu, cada um que está aqui foi derramado a unção do Espírito que te capacita. No trabalho que você exerce, por exemplo, você não está lá apenas trabalhando para ganhar seu dinheiro. Você está lá para manifestar a glória de Deus. Você está lá para resplandecer a luz que há em ti. O próprio Jesus disse: vós sois sal da terra e luz do mundo. Não se pega uma luz, uma candeia, para se colocar debaixo da mesa. O que você faz com a luz? O que você faz com a luz? Você põe no alto para iluminar tudo. Ok? Então eu te pergunto, onde estão os filhos de Deus? Aonde estão os filhos de Deus para manifestar a glória de Deus? Porque o lugar onde eles não estão, pode ter certeza que os filhos das trevas vão ocupar espaço. Os enviados do diabo vão ocupar espaço. Um lugar, pode reparar, não sei se alguém aqui conhece um lugar em que num pedaço, num bairro, numa longa escala assim, não existe, não tem nenhuma igreja. Apesar de que no Brasil eu acho difícil, pelo menos na região de São Paulo, né? Mas se você observar numa avenida ou num lugar onde não tem uma igreja, estou falando de igreja de Jesus mesmo, que manifesta, que adora a Deus, que tem o Senhor Jesus como único Senhor, que não está ali para barganhar, que não está ali para enriquecer, não, para manifestar, para o reino, né? Ali não existe, um lugar onde não existe igreja assim, pode reparar, tem um monte de bar, se não tiver prostíbulo, né? Tem um monte de lugar onde se invoca demônio. Esses lugares onde não tem nenhuma igreja assim, pode reparar. É um lugar onde sempre acontece acidente. É um lugar onde sempre tem roubo, assassinato e tudo mais, e por aí afora. Pode reparar.
Por quê? Porque os filhos de Deus não estão lá para manifestar a glória de Deus. Os filhos de Deus não estão lá para invocar o nome do Senhor e dizer, e dar um basta, e interceder pelo bairro e dizer aqui, chega, porque agora quem manda neste lugar, quem é o Senhor deste lugar, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Jesus Cristo. Que é o que nós temos feito aqui neste bairro. Então, em contrapartida, os filhos das trevas estão ocupando os seus lugares. E olha só, características, inclusive dentro desse texto que nós lemos de João também. Primeira coisa, as características dos filhos das trevas. Primeiro, eles não amam as coisas de Deus, ou não amam as coisas que Deus ama. Não ama as coisas de Deus. Quando alguém, pode reparar, isso é um sintoma, viu? Uma pessoa acabou de aceitar Jesus, veio chorando, entregou a vida para Jesus, e Deus começou uma nova história e tal. Aí a pessoa trata como algo comum. Aceitou Jesus. Aí a pessoa vem com outro testemunho e tal, fala assim, nossa, porque eu vivia um pecado assim, mas Jesus me transformou e eu entreguei minha vida e agora Ele me libertou das drogas, me libertou disso, me libertou daquilo. Aí você fala, que horas, não vejo esse testemunho acabar, meu Deus, tenho que ir para casa, aí pastor, veja o pastor dar uma benção, dá a benção para ele ir embora. Os filhos das trevas, eles não amam as coisas de Deus e nem amam as coisas que Deus ama. Entendeu por que eu falei que nem sempre os filhos das trevas são aqueles que servem o culto a Satanás, faz e aquela roda e não. Eu falei que tem muitos filhos das trevas dentro das igrejas que não amam as coisas que Deus ama, que não zelam pelas coisas que Deus zela. Pelo contrário, ele ama as coisas que Deus detesta, dá risada de piada suja, vê coisas que o Espírito Santo abomina, fala mal da noiva, muitas vezes fala mal da noiva, que Cristo morreu por ela, e isso não é amar aquilo que Deus ama. Os filhos de Deus verdadeiros, legítimos, eles amam aquilo que Deus ama. Quando alguém aceita Jesus, ele vibra, porque se o texto diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, quanto mais a festa daqui na terra. Se há celebração no céu quando um pecador se arrepende, por que eu também não vou fazer festa? Poxa, a pessoa estava nas mãos do diabo, agora ela veio para Jesus, glória a Deus, porque agora ela está na presença de Deus e uma grande obra será feita. Então isso é mais pura verdade. Quando alguém não celebra, quando alguém não vibra, quando alguém, ao invés de alguém estar dando testemunho, ao invés de alguém celebrar e dizer glória a Deus, porque se Deus fez na vida do fulano, vai fazer na minha também, não. Não sei o que, está dando testemunho de novo, só na minha vida, um espírito de inveja, um egoísmo no interior, isso é obra da carne. Isso tem a ver com os filhos da desobediência, como nós acabamos de ler. Então eu e você precisamos prestar atenção qual o tipo de comportamento que nós temos tido. E se nós dizemos que somos filhos de Deus, devemos obedecer a Deus e não satisfazer as vontades da carne. Segundo, os filhos das trevas, eles não se firmam na verdade. Eles não conseguem se firmar na verdade. Eu não estou falando de uma pessoa que aceita Jesus
que está numa caminhada, está ali, pá, e aí, entre altos e baixos, fica ali, aí vai e volta. Mas, não é por causa disso que você também vai ficar nisso, porque tudo tem um limite. E que até quando você vai ficar nesses altos e baixos? Eu não estou falando disso. Eu estou falando de quem já passou 10. Na verdade, eu posso caracterizar, se já passou uns 2, 3 anos que você está na presença de Deus, já não é mais para você viver nas coisas que você vivia antes. Algumas coisas já não podem mais pertencer na tua vida. Ok? E o texto diz que, o texto que nós lemos de João, ele fala que vós sois do diabo. Falando para os fariseus: Senhor, esse negócio não está me dando bem, esse barulho aí fora. Obrigado. Esse barulho está danado. E o texto diz que ele não se firmou na verdade. Ele não se firmou na verdade. O diabo não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então, quando Jesus fala para os fariseus: vós sois filhos do diabo, o que ele está querendo dizer? O que ele está dizendo de verdade com isso? Que da mesma maneira que o diabo não se firmou na verdade, porque nele não há verdade, os fariseus, a palavra de Jesus não entrava no interior deles. Nada do que Jesus dizia para eles penetrava no interior deles. Nada do que Jesus dizia conseguia constranger. Nada do que Jesus falava entrava no coração deles, porque a palavra de Jesus, que é a verdade, não entrava neles. Logo, eles não se firmavam na verdade, porque a verdade não entrava neles. Então, filho das tudo, guarde bem isso. Cuidado com toda a palavra que vem e que você ouve, seja daqui ministrando, seja pastor ou eu, ou founder, ou até mesmo uma palavra que você ouve no YouTube de algum pregador, você torce o nariz. Cuidado, quando você torce, todas as vezes você endurece o teu coração quando uma palavra é ministrada. Cuidado quando você endurece o coração para a palavra de Deus, porque isso é uma característica dos filhos das trevas. Porque ninguém que se firma na verdade pode se considerar um filho de Deus. Eu não estou falando de algo, um erro ou outro, não. Eu estou falando de nunca a pessoa se firmar e nunca, sempre endurecer um coração para a palavra de Deus. Como que eu posso dizer que eu sou filho de Deus? Olha, vê se a matemática bate. Vamos fazer uma continha aqui comigo. Como que eu posso dizer? Eu falo, eu sou filho de Deus, né? Então eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Eu sou filho dele. Eu digo que eu amo as coisas dele, mas a palavra dele não entra no meu interior. Tem alguma coisa errada. A matemática não bate. Eu sou filho de Deus, e se eu sou filho de Deus, por mais que muitas vezes eu receba uma exortação, e às vezes, como a própria palavra diz, a exortação não produz alegria, né? No início, não, mas logo em seguida ela produz um fruto. Porque exortação é como o próprio Senhor fala, como um pai se compadece do filho e corrige quem ama. Ou quem é que apanhou quando era criança? Apanhei. Eu não sei que a pessoa for bem lesada assim, tiver algum problema, mas eu nunca vi uma criança apanhando e dando risada, né? Por isso que é assim, ó.
Não apanhou? Apanhou sim. Apanhou. Eu sei que apanhou porque eu conheço histórias. Não vem querer mentir, não. Mas a exortação, ela produz o arrependimento. E ainda que a palavra venha e doendo, fala, não gostei muito, mas depois o Espírito Santo começa a trabalhar e glória a Deus. E aí você muda a sua rota e o fruto da exortação produzido dentro de você, para você corrigir as suas rotas. Agora, os filhos da desobediência não andam na verdade. Eles não conseguem se firmar. Terceiro, trabalha no oculto. Não quer ser um filho do diabo nem das trevas? Não faça nada no oculto, porque a palavra diz que as coisas são manifestas na luz. Eu vou fazer aqui porque o pastor ninguém vai saber. Não, vou fazer aqui porque o Senhor não vai fazer. Ninguém está vendo nada e está tudo certo. Ananias e Safira fizeram no oculto. Fizeram ou não fizeram? Eles fizeram um acordo entre eles. Tal. Venderam a propriedade. Não, vamos falar que a gente vendeu por tanto, a gente entrega. E aí o que aconteceu? Logo que ele veio assim, por que vocês mentiram para o Espírito Santo? E detalhe, por que vocês deixaram Satanás entrar no coração? Então, não adianta fazer nada no oculto. E se existe algo no oculto, primeiro, porque a gente já entende logo o seguinte: se eu preciso fazer alguma coisa escondido, boa coisa não é, né? Se eu preciso ir ao fazer no oculto, tudo aquilo que está oculto, e quando a palavra, principalmente no Novo Testamento, é citado muito essa palavra oculto. Toda vez que é declarada essa palavra oculto, está dizendo a respeito das obras das trevas, né? Das obras das trevas. Eu posso dizer com toda verdade. Nós assistimos aqui um filme, né? E muitas coisas são feitas no oculto. Tráfico de crianças é feito no oculto. Tráfico de pessoas. O adultério é feito no oculto, a não ser que a pessoa for muito cara de pau, muito sem vergonha, muito safado. Que tem também, né? Mas assim, via de regra, a maioria é no oculto, né? As obras das trevas, sacrifícios, é feito aonde? Para todo mundo ver? Para todo mundo ver? Não. Os assassinatos, as coisas horríveis e abomináveis que acontecem, é feito como? No oculto. No oculto. Para que ninguém saiba. Então cuidado quando você quer fazer as coisas. E você, muitas vezes, nós somos incitados a fazer as coisas escondidas. A fazer as coisas, não. Se você não pode revelar, então já está errado. Se você não pode contar para ninguém, fofoca, né? Fofoca muitas vezes fica no oculto, né? Eu quero te dizer que isso é obra das trevas. Não, ninguém vai saber. Como diz a piadinha, né, que fala contra Jesus está vendo. Jesus está vendo. Jesus está vendo. E posso te dizer mais? Eu fico maravilhado com quem Deus é. Sabe por quê? Eu estava compartilhando esses dias com o José, com algumas pessoas, que, meu Deus,
Você imagina, nós assistimos um filme, né? E vimos as coisas que acontecem do tráfico de crianças e tudo mais. Você imagina as atrocidades que acontecem no oculto com essas crianças. Você imagina as abominações que acontecem com pessoas, com tantas coisas que são feitas no oculto, de estupro, de violência, tantas coisas abomináveis. A gente não tem estômago, muitos de nós aqui, eu mesmo não tenho estômago para contemplar determinadas coisas. Eu não tenho estômago, principalmente quando toca num assunto de criança, né? Eu não entendo, por exemplo, como um homem consegue bater numa mulher, fazer o que faz, né? Isso é o que? Obra das trevas. Estou falando tudo isso aqui, são obras das trevas. Agora Deus contempla tudo isso, porque não há nada oculto diante dele. Ele contempla tudo isso e ele consegue permanecer o mesmo, porque a palavra diz em Malaquias 3 que Deus, eu sou Deus e não mudo. E não é que ele não muda, que fica, não tem nada a ver com isso, não. Ele não consegue, a maldade não consegue mudar quem Deus é, porque nada, nenhuma obra das trevas e nenhuma prática no oculto e nenhuma abominação passará sem ser punida. Porque nós lemos, e sobre estas coisas, o texto falando das obras, das práticas da desobediência, sobre essas coisas vem a ira de Deus. Nada vai ficar impune. Pode ficar impune aqui na terra, diante da justiça dos homens, mas não passará impune diante da justiça daquele que vê todas as coisas. E às vezes para nós, a nossa justiça não se encaixa na justiça de Deus, porque a gente quer que aconteça na hora que a gente quer. Mas Deus faz do jeito dele, da maneira dele, como ele quer. E nada vai ficar impune, nada do que foi feito, nada do que está sendo feito e nada do que será feito passará impune diante dos olhos e diante da vontade do Senhor. Porque um dia, Romanos 2,14, o texto diz que Jesus, homem, estará sentado no trono e julgará os segredos. Quer ver? Olha só, falando de oculto, Romanos 2, para a gente finalizar. Romanos 2, 15. Romanos 2, 15. Vamos nos colocar de pé, tá? Romanos 2,15. Romanos 2,15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer o acusando-os ou os defendendo. No dia em que Deus há de julgar os segredos. Deus há de julgar o quê? Os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo meu Evangelho. Então nada vai ficar oculto, nada vai ficar impune. Porque um dia não vai ser, em detalhe, não vai ser Deus Pai e nem o Espírito Santo que vai julgar. Vai ser Jesus, homem, assentado no trono, para julgar
cada um, para ninguém dizer assim: não, mas o Senhor está aí no céu com a sua glória, e aí, não, o Senhor não sabe o que eu passei, eu não sei o que. Não, eu fui. É o homem que vai julgar o homem, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Porque ele veio como homem, passou tudo que ele viveu aqui na terra, morreu, derramou o seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia, e na ascensão, quando ele falava com os discípulos, o corpo dele não ficou aqui, ele subiu e foi recebido na glória, e hoje está assentado no trono à destra do Pai. E no dia oportuno, naquele grande dia, ele julgará os segredos dos homens. E em último, os filhos das trevas. Sabe o que eles fazem? Sabe qual é a característica dos filhos das trevas? A última: eles satisfazem os desejos do diabo. Como que é isso, pastor? Pelo amor de Deus. Eles satisfazem os desejos do diabo, pecando, vivendo na prática do pecado, vivendo, ostentando, se satisfazendo os desejos da carne, sendo um instrumento para a destruição. E aí tem pessoas dentro da igreja que muitas vezes, ao invés de ser um instrumento de Deus, é um instrumento do próprio Satanás. Quando você empresta a tua boca para falar mal de pessoas, você está sendo um instrumento do diabo. Quando você empresta os teus ouvidos para ouvir e concordar com aquilo que está sendo feito, falando mal, você está sendo um instrumento do diabo. Quando você está concordando com aquilo que é errado, independente se seja os teus filhos com alguém da tua casa, você não pode concordar com aquilo que está errado, com aquilo que é errado. É errado, ponto final. Por mais que nos dias que nós vivemos, muitas coisas foram relativizadas, e agora, não, porque, menino, nasce menino, nasce menina, nasce o que você quiser. Você é o que você quiser. Mentira! Mentira! Não tem nada de relativo, não. A verdade, ela é absoluta. A verdade da palavra, ela é absoluta. O mal é mal. O bem do Senhor é bem, é bom. O que é bom é bom. O que é mal é mal. Deus fez a criação, e no final de cada criação, o que ele dizia? E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom, os peitos e tal, isso aqui. Quando ele fez o homem, tal, aí o que ele disse? Não é bom que o homem esteja só. De toda a sua criação, a única coisa que ele falou: não é bom que o homem fique só. Não é que não era bom o homem, não é bom ele ficar sozinho, sem companhia. Ele precisa aprender a se relacionar. Está entendendo? Então, o que é satisfazer os desejos do diabo? É viver na prática, é satisfazer a carne. Porque o que satisfaz a carne agrada o diabo. O que satisfaz o ser um instrumento, inveja, e fica ali, a pessoa foi, deu testemunho de um carro, esse carro, a pessoa fica com tanta inveja que o carro quebra. O sangue de Jesus tem poder. Pessoas, a mulher, eu estou falando coisas que parece top, parece besteira que eu estou falando, né? Uns tempos atrás aí, o próprio bispo, o José, contou que a mulher foi orar, foi falar com ele, pedindo para orar para Deus matar o marido dela, porque ela não queria ficar com o outro rapaz. O que é isso? É um filho pode dizer sem medo, é mais parecido com o filho de Deus ou o filho das trevas? Filho das trevas. Porque eu quero que Deus satisfaça os desejos da minha carne. Deus não vai fazer isso.
Deus vai fazer a vontade dele. Então, feche os teus olhos. A palavra é um pouco pesada hoje, mas assim, eu quero que você entenda que a gente não pode viver um evangelho utópico, viver um evangelho cheio de floreios. Não, o evangelho é evangelho. A verdade é verdade. A porta para a salvação ela é estreita e continuará sendo. Sabe por que a porta é estreita? Porque tem coisas que você vai passar e tem coisas que não vai com você. Elas vão ter que ficar para trás. Você vai ter que abandonar. Se você deseja e quer ser filho de Deus, tem coisas que não vão poder permanecer com você. Comece a orar e pedir para o Senhor fazer de você um verdadeiro filho de Deus. E se você presenciou e viu essas coisas, características que eu falei, peça misericórdia na tua vida. Peça misericórdia de Deus, porque tem tempo ainda, em dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Jesus. Eu não quero ser filho do diabo, eu não quero ser parecido. Eu quero ser filho do Senhor, eu quero ser obediente à tua palavra. Eu não quero ser um mero telespectador e vir à igreja e ouvir tudo e endurecer o meu coração depois e sair vazio e sair do mesmo jeito que eu entrei. Não. Espírito Santo, gera um incômodo dentro de mim para que eu possa ser transformado dia após dia. Eu não quero satisfazer os desejos do diabo, como Jesus disse a respeito dos fariseus. Vós sois do diabo, dizendo para eles: vós sois do diabo e vocês querem satisfazer os desejos dele. O sangue de Jesus tem poder. E o texto diz que ele foi homicida. Se você não quer ser filho de Deus, cuidado com as tuas palavras, que as tuas palavras, os teus comportamentos, as tuas atitudes podem matar um irmão, matar espiritualmente. Cuidado com aquilo que você diz para os seus filhos, você pode matá-los espiritualmente. Porque não existe só uma morte. Existe a morte física, que nós já conhecemos, mas existe a morte moral também. E existe a morte espiritual, que é o distanciamento de Deus. Cuidado para você não abrir a tua boca e distanciar pessoas de Deus. Espírito Santo, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque nós não queremos satisfazer os desejos da carne. Eu não quero satisfazer os desejos do diabo. Eu não quero, Senhor, endurecer o meu coração para a tua verdade, para a verdade da tua palavra. Senhor, eu quero amar as coisas que o Senhor ama. Eu quero amar quem o Senhor é. Eu quero amar as tuas coisas. Eu quero amar o Senhor. Quando alguém aceitar Jesus e se entregar, eu quero celebrar a vitória da cruz na vida dessa pessoa. Quando alguém vir contar um testemunho e dizer que Deus me abençoou e que Deus me restaurou, eu quero celebrar, Senhor. Celebrar e vibrar com esta pessoa e dizer: Senhor, glória a Deus que o Senhor fez na vida dela. O Senhor é poderoso mesmo. E que aquilo sirva de testemunho e dizer: Senhor, se o Senhor fez na vida dela, vai fazer na minha também. Senhor, eu não quero satisfazer os desejos da carne. Eu não quero endurecer o meu coração, Senhor. Santifique, eu quero ser parecido com o Senhor. Eu não quero fazer nada no oculto. Eu não quero trabalhar. Eu não quero viver no oculto, escondido. Eu não quero fazer as coisas em nome de Jesus, cometer pecados no oculto, fazer as coisas, estabelecer relacionamentos no oculto.
Em nome de Jesus, fazer negócios dessa vida no oculto, porque eu sou filho da luz e tudo que eu tenho é manifesto na luz. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos santifique e nos faça ser filhos da luz. Filhos da luz e não filhos das trevas, para que nós possamos andar na verdade e não viver na prática do pecado. Tem misericórdia de nós, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Você que está em casa, você definitivamente não pode ser quem mais você é. Você precisa viver transformação. Você precisa manifestar as obras da luz. O fruto do Espírito: bondade, amor, bondade, longanimidade, benignidade, paciência, domínio próprio, alegria, paz. Que essa presença e haja um constrangimento no nosso interior e no teu interior nesta noite, para você mudar a tua volta e não ser reconhecido nem de longe como filho das trevas. Em nome de Jesus. Deus abençoe.